Muito boa noite, mais uma vez, estamos aqui pela FATEC para mais uma aula sobre liderança cristã. Sou o professor João e nessa noite quero saudar a todos com a paz de Cristo e falar um pouquinho com vocês sobre os problemas que o líder enfrenta. Você que é líder já deve se ter deparado com alguns problemas na sua liderança. Não é fácil ser líder. Problemas envolvem a liderança, dificuldades aparecem. Então, o tema da aula dessa noite vai falar um pouquinho sobre os problemas que o líder enfrenta enquanto líder. Não dá para ser um líder sem enfrentar problemas, não dá para ser um líder sem passar por dificuldades. Então, problemas na liderança é o tema dessa noite. Hoje eu queria convidar você, antes de começar a aula, a fazer uma oração junto comigo. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, que o Senhor possa dirigir essa aula, Senhor. Que tudo o que nós falarmos aqui seja de acordo com a Tua santa vontade. Que o Senhor abençoe a todos os alunos, eu peço, em nome de Jesus, amém. Bom, você já deve se ter deparado com diversos tipos de problema. Talvez falta de dinheiro, problemas entre os irmãos, problemas pessoais. E às vezes você fica esperando, será que alguém vai me apoiar? Será que eu tenho apoio no meu ministério? Será que eu tenho apoio na minha liderança? Como eu devo então conduzir os problemas? Como eu devo conduzir a minha liderança? Você é uma pessoa que busca apoio ao conduzir a sua liderança? Vamos ver então o que o nosso estudo dessa noite vai nos dizer. Vamos adiante. Busca de apoio. Como líderes cristãos, onde temos procurado apoio para o nosso ministério? E se não encontramos, continuamos sozinhos, tendo a certeza de que estamos no caminho certo? Existem pessoas que buscam apoio em diversos lugares. Às vezes usam estratégias de marketing, fazem propagandas, procuram pessoas de influência e de dinheiro para que o seu ministério vá avante. Agora, isso pode funcionar, pode ser um benefício, mas também isso não pode acontecer. O que você tem que entender é o seguinte: isso não pode ser o centro do seu ministério. O seu ministério deve estar baseado em levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Você é um líder cristão e, independente de ter ou não apoio, independente de estar sozinho ou não no seu ministério, você deve prosseguir, você deve continuar o seu ministério. Pense só na situação de Jesus. Se você observar a maneira que Jesus cuidava do seu ministério, você vai ver que Jesus não fazia marketing do seu ministério. Ele não mandava pessoas à frente distribuindo folhetos, papéis, dizendo o seguinte: olha, nesta noite Jesus vai fazer cura. Durante o dia, Jesus estará atendendo as pessoas. Muito menos Jesus ficava procurando angariar fundos para levantar o seu ministério. Jesus tinha a sua missão e o seu foco estava na sua missão, independente de ter apoio ou não. O que Jesus fazia era levar o seu ministério adiante, mesmo se estivesse sozinho. Veja, às vezes nos prendemos a apoio e achamos que nós não vamos conseguir levar o nosso ministério à frente se não tiver o apoio das pessoas, se não tiver um apoio financeiro, se não tiver a ajuda de muitos. Mas líder, saiba que o teu trabalho, a tua missão é algo que vem do céu. A tua missão é levar o amor de Deus às outras pessoas. Independente de ter apoio ou não ter apoio, prossiga com a sua missão. Leve sua missão adiante, mesmo se você estiver sozinho. Se você estiver no caminho correto, você não deve ter nada a temer. Você deve seguir com a sua missão. Vamos adiante? Queria ler para vocês o versículo de João, capítulo 6, de 65 a 69. E a palavra de Deus nos diz: e prosseguiu: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim,
a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é santo de Deus. Você consegue entender esse verso? Você consegue captar a mensagem nesse verso? Muitas das pessoas que estavam ali e se diziam discípulos de Jesus, estavam atrás somente dos benefícios, estavam atrás somente daquilo que poderia trazer vantagem à vida delas. Mas veja, Jesus iria seguir com o seu ministério, e quando ele apresenta que o seu ministério poderia trazer dificuldades, que as pessoas que quisessem viver no seu ministério deveriam viver em conformidade com a vontade de Deus, muitos deixaram o ministério. Mas veja, os 12 permaneceram. Permaneceram porque tinham certeza que queriam aquilo para a sua vida, que queriam estar ao lado de Jesus e que sabiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida para estar ao lado de Deus. Agora, uma pergunta, se todos, até mesmo os 12, tivessem deixado Jesus, vocês acham que Jesus prosseguiria com o seu ministério? A resposta é sim. Jesus, independente de ter os 12, ter todos os outros, prosseguiria então com o seu ministério, porque ele sabia que o seu ministério era o que era importante. Não se tinha apoio, não era se as pessoas estavam querendo apoiar o seu ministério ou não. Jesus queria levar o seu ministério adiante, ele tinha a missão de salvar a humanidade. Isso era o que era mais importante, independente ou não de ter apoio. Querido líder cristão, pode ser que você tenha apoio, mas pode ser que você não tenha. Mas qual é a sua missão? Você tem a missão de levar as pessoas a Cristo? Você tem a missão de salvar pessoas? Então eu quero te dizer uma coisa, independente do apoio, prossiga no seu ministério. Independente se você tem recursos, prossiga no seu ministério. Porque entenda que lá no céu, o Pai vai estar te apoiando. O Espírito Santo de Deus está te apoiando. E o próprio Jesus também apoia o seu ministério. Então prossiga, vá adiante. Não fique esperando somente apoio das pessoas. Tenha a certeza que você tem o apoio de Deus. Vamos adiante? Líderes sem seguidores. Às vezes, líderes e visionários acabam sozinhos, sem apoio, devido aos seus próprios problemas e erros. Eles próprios afastam as pessoas por buscarem caminhos que não levam a lugar nenhum. Por outro lado, você poderia ter apoio, porque existem pessoas sinceras que querem estar ao lado de Cristo e querem viver a verdade que você está pregando. Só que às vezes o problema está na maneira em que você conduz o seu ministério. E a maneira com que você conduz a sua igreja, conduz a sua comunidade, pode ser de grande influência para você não ter apoio das pessoas. Pessoas que poderiam ser uma bênção na mão de Deus, estão às vezes deixando a sua liderança pela maneira que você está conduzindo a sua liderança. Quando uma pessoa que possui recursos vem para a igreja, essa pessoa pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Através do dinheiro que Deus a abençoou, através dos recursos que ela tem, ela pode fazer com que o evangelho vá adiante, e isso é um bom apoio. Mas veja, às vezes conduzimos a nossa liderança de uma maneira errada, e às vezes queremos tirar proveito da situação em benefício próprio. Não em benefício da pregação do evangelho, não em benefício da salvação de pessoas. E às vezes as pessoas que querem apoiar percebem a nossa má liderança e acabam então se afastando de Deus, se afastando da gente. Então veja, não há mal nenhum em as pessoas apoiarem ao seu ministério. Mas veja, se elas estão deixando de apoiar o seu ministério, talvez o interessante seja você fazer uma análise de como você tem conduzido o seu ministério. Será que você realmente está fazendo a vontade do Pai? Será que realmente você está levando a salvação às pessoas? Ou você quer somente tirar proveito do apoio das pessoas e está conduzindo o seu ministério de maneira errada? Então é de se pensar.
Então, às vezes, você pode se tornar um líder sem seguidor. Não vai existir pessoas para quem você pregar, para quem você levar a salvação. E as pessoas não vão te apoiar, mas não é porque a mensagem que você tem a dar a elas é uma mensagem ruim, porque a mensagem de Deus é a melhor do mundo. O problema são as tuas intenções com essa mensagem, a maneira com que você apresenta essa mensagem, a maneira com que você conduz essa mensagem. Então veja, o que tem que ser levado às pessoas? A salvação. O que tem que ser levado? A cruz de Jesus, aquele que morreu por todos nós. Quando levamos outro evangelho a não ser este, o apoio acaba indo embora e as pessoas acabam se afastando. E às vezes nos tornamos então um líder sem seguidores. Pense nisso. Vamos adiante? Existem também os líderes solitários. Se o líder tem a certeza do que é correto, mesmo não tendo o apoio de ninguém, ele deve continuar o seu ministério, porque Deus estará com ele. Veja que eu falei um pouquinho de líderes sem seguidores, mas eu falei pelos motivos que eles não tinham seguidores, porque eles conduziam seu ministério de maneira errada. Agora veja, imagine que você é um líder que faz tudo certinho. Você apresenta a palavra de Deus, você leva o amor de Deus a todas as pessoas, mas parece que as pessoas não querem saber disso. Você olha na igreja ao lado e você vê ali um pregador que está pregando uma teologia diferente da sua, fazendo a vontade das pessoas, e aí você vê a igreja cheia. Meu querido líder, não se impressione com essas coisas. Faça o que é correto. Leve o amor de Deus, a verdade às pessoas. Não pregue mentiras. Mesmo que você seja um líder solitário. Mesmo que as pessoas achem que a tua igreja é fraca, que na tua igreja não estão sentindo poder, não estão tendo libertação. Você está fazendo tudo certinho. Você está levando o amor de Deus às pessoas. A tua preocupação é a salvação delas. Não é se elas estão ganhando mais dinheiro, não é outros deleites ou outros prazeres egoístas que as pessoas procuram. Na verdade, o que você quer é levar as pessoas a Cristo. E se você está fazendo isso, mesmo estando sozinho, prossiga, continue, vá adiante, porque tenha certeza, você está no caminho certo. E no momento certo, as pessoas vão enxergar que você está pregando sim a verdade, você está levando a verdade às pessoas. E tenha certeza, mesmo estando sozinho, Deus está com você, porque Deus quer um instrumento verdadeiro. Você seja então um instrumento verdadeiro nas mãos de Deus. É exatamente isso que Deus espera de você. Tá bem? Vamos adiante? Queria ler para vocês o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do verso 13 ao verso 14. E depois ler o Salmo 27, verso 10. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita então a vontade do Senhor. E veja o outro verso: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Tanto o Paulo falando e tanto o verso de Salmos acabam dizendo a mesma coisa. Queridos, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está fazendo o que é o correto, prossiga. Pode ser que nem mesmo o seu pai, nem mesmo a sua mãe te apoie, mas você está no caminho certo, você entende fazer a vontade de Deus, você sabe que aquilo que você está levando às pessoas é a verdade, então prossiga. Não mude o seu ministério para agradar as pessoas. Você tem que agradar a Deus. É a Deus em que você deve se preocupar em agradar. Toda vez que você procurar agradar as pessoas, você não vai estar agindo em conformidade com a vontade de Deus. Procure agradar a Deus em primeiro lugar. E, consequentemente, você vai ver pessoas vindo para Jesus, pessoas entregando a vida e buscando sim a salvação verdadeira, não buscando mentiras. Como eu disse, você não vai se dar bem procurando agradar pessoas, porque você naturalmente vai estar desagradando a Deus. Você vai oferecer uma teologia falsa, você vai oferecer inverdades às pessoas só para fazer pessoas felizes?
Não, é a Deus que você deve agradar. Você é um servo de Deus, você é um líder cristão. Então continue pregando a verdade. Mesmo que você olhe para o lado e não enxergue nenhuma pessoa te apoiando, continue fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Tá bem? Vamos adiante? Veja só essa frase então. Nossa entrega e nosso compromisso com Deus não nos prometem incentivo humano algum. Quando você faz um compromisso com Deus, você não está fazendo um compromisso em receber apoio da humanidade. Isso não te dá garantia que você vai receber apoio das pessoas. Quando você fala a verdade, você pode encontrar sim muitas pessoas que vão contra aquilo que você está falando. E talvez você encontre poucas pessoas que te apoiem, ou talvez nenhuma pessoa que te apoie. Até mesmo Jesus foi criticado quando falava verdades bíblicas. E você? Será que você tem medo de ser criticado? Será que você tem medo que ninguém te apoie? Quando você fala a palavra de Deus, quando você leva a verdade às pessoas, você se preocupa em saber se você está sendo apoiado ou não, ou você está se preocupando com aquilo que Deus pensa e o que aquilo acha da tua atitude? Então veja, a nossa entrega e o nosso compromisso é com Deus. E agora, isso não nos dá garantia, não há aí nenhuma promessa de incentivo humano para isso. Os seres humanos podem te apoiar ou podem não te apoiar. Se te apoiarem, melhor, porque são mais pessoas promovendo e levando a salvação a outras pessoas. Mas isso não vai ter garantia que vai acontecer. Então continue fazendo a vontade de Deus, independente ou não de você ter apoio. Seja assim um instrumento de Deus, não um instrumento dos homens. Tá bem? Vamos adiante? Outra frase que eu queria ler para vocês, que está na apostila de vocês. Um verdadeiro líder, com a ajuda de Deus, equivale a uma grande maioria. Se você é um líder verdadeiro, meu querido, não se importe em quantidade de pessoas trabalhando junto com você. Às vezes você pode falar por centenas, por milhares de pessoas. A tua palavra, sendo verdadeira, é uma palavra que vai atingir bem longe. Agora, nunca deixe de falar a verdade, porque contra a verdade não há mentira que resista. A mentira pode até tentar derrubar a verdade, mas a verdade sempre prevalecerá. E no final, a vitória vai ser de quem praticar a verdade. Então a tua voz, sendo uma pessoa verdadeira, levando o amor de Deus, levando a salvação, equivale à voz de uma grande maioria. Então pense nisso e continue, mesmo se você não tiver apoio de ninguém, levando a verdade, levando o amor de Deus a todas as pessoas. Vamos adiante? Veja o que diz João, capítulo 20, do verso 27, a respeito dos descrentes. Nós estamos falando de problemas em que o líder pode enfrentar. E às vezes, você, como nós falamos, você pode não ter apoio. Outro problema que você pode enfrentar é lidar com pessoas descrentes. E, falando a verdade, às vezes até os próprios líderes são pessoas descrentes. Às vezes, quando não tem apoio, quando não tem toda uma estrutura, eles começam a desconfiar do amor de Deus na vida deles. Começam a achar, será mesmo que Deus está comigo? Será que é mesmo essa história de salvação é verdade? Eu queria ler para que vocês meditassem o verso de João, capítulo 20, e o verso 27. E diz assim: E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Queridos, no mundo cristão, há muitas pessoas descrentes. Há muitas pessoas que, no fundo, não acreditam. Têm medo. O medo domina o seu coração. No fundo, tem medo de não serem salvas, tem medo de Jesus não voltar, dessa história de salvação ser simplesmente uma história, e começam a colocar dúvidas e dúvidas e dúvidas. Ficam buscando provas reais. Em 2010, eu vi um vídeo na internet que falava de uma expedição de algumas pessoas que foram até o Monte Ararat e entraram dentro de uma estrutura que disseram ser a Arca de Noé.
E ali muitos começaram a falar, olha, agora sim nós temos uma confirmação bíblica que a Arca de Noé existiu. A Arca de Noé foi encontrada. Em 2010, então, esses pesquisadores encontraram a Arca de Noé. Meus queridos, onde está a tua fé quando você já tinha lido sobre a Arca de Noé na Bíblia e a palavra de Deus te dizia que a Arca de Noé existiu? Agora, será que somente depois de encontrar essa evidência que você passou a crer que aquele texto bíblico é verdadeiro? O verdadeiro cristão, o verdadeiro líder cristão, ele não precisa ficar achando evidências, ele não precisa ficar buscando na arqueologia. Em primeiro lugar, ele tem que ter a fé. É lógico que todas essas coisas confirmam aquilo que ele já acreditava. Mas a questão é, será que eu estou acreditando somente depois de ver a confirmação? Somente depois que eu conseguir pegar na mão como Tomé pegou? Será que eu estou sendo um descrente? Ou será que eu sou uma pessoa de fé? Veja o que o próprio Jesus diz a respeito disso. Vamos adiante? Continuando lendo o texto, olha só. João 20, 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Em que grupo de pessoa você se enquadra? Você é aquele que tem que ver para crer, como Tomé? Ou você é aquele que crê mesmo sem ver? Se você é a pessoa que crê mesmo sem ver, você entra no grupo dos felizes, daqueles que têm fé, daqueles que são pessoas que creem, ou seja, dos crentes. Você que se diz crente, você que se intitula um crente, crente é exatamente isso, aquele que crê mesmo sem ver. Por quê? Porque tem a certeza que Jesus está ao seu lado, tem a certeza das maravilhas de Cristo Jesus na sua vida. Ou seja, não precisa um milagre acontecer na sua vida para você acreditar em Jesus. Mesmo não acontecendo milagre nenhum, você deve crer. Não precisa, meu querido, você encontrar a Arca de Noé, encontrar a Arca da Aliança, encontrar o anel de Jezabel ou qualquer coisa para crer que as histórias bíblicas são verdadeiras. Primeiro você crê, e depois as coisas que você crê são somente confirmadas com as coisas que são encontradas na arqueologia. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala sobre um rei em Daniel chamado Nabucodonosor. Eu acredito que esse rei existiu, pelo que o relato da Bíblia me diz, por aquilo que eu ouvi da palavra de Deus. E há pouco tempo eu fui num museu de arqueologia, na cidade de Engenheiro Coelho, e lá tem um tablete de pedra com a seguinte inscrição, um achado arqueológico. E nesse tablete está escrito, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, um tablete do tempo da Babilônia, indicando a existência de um rei chamado Nabucodonosor. Veja, eu já acreditava, mas quando eu vi aquele tablete, foi uma confirmação daquilo que eu já acreditava. Agora, seria estranho se eu não tivesse acreditado no relato bíblico, e somente depois de ter visto aquele tablete, aí falar, olha, agora sim eu creio que existia um rei chamado Nabucodonosor, porque eu vi uma pedra indicando que ele era o rei da Babilônia. Queridos, como anda a sua crença? Como anda a sua fé? Será que você consegue ver mesmo sem estar vendo? Será que você consegue crer mesmo sem estar vendo? Pense nisso. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aquele que o buscam. Naturalmente, você temos a certeza que Jesus está com a gente. Porque Jesus nos disse, quando estivermos um ou dois orando ou falando dele, ele estaria no meio de nós. Eu estou aqui, você está aí do outro lado, eu não sei que cidade e que estado brasileiro você está, mas eu tenho a certeza que Deus está aqui comigo e está aí com você. Agora, o que me faz ter essa certeza? Porque eu não estou vendo, né? Visualmente falando, eu não estou vendo. Mas o que me faz ter essa certeza é a fé. Mesmo não vendo, eu creio que Jesus está conosco. Ele está aqui comigo e tenha certeza ele está aí com você. Está bem pertinho de você, viu? Vamos adiante?
Queria ler para vocês João, capítulo 1, do verso 46 ao verso 50. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. Perceba a diferença entre Tomé e Natanael. Natanael, ao ver o Salvador, ao perceber o Salvador e ver o tipo de conversa, aquilo que o Salvador falava, ele percebeu no Salvador o verdadeiro Deus. Ele percebeu o verdadeiro Mestre, Filho de Deus. Você, quando lê a palavra de Deus, você consegue enxergar que esse livro te transmite a verdade? Ou você ainda fica esperando uma outra revelação? Queridos, tudo que está escrito aqui é revelação para você. É aqui que você vai aprender e vai saber sobre a vontade de Deus para a sua vida. Agora, você crê e pratica o que está escrito nesse livro? Por exemplo, quando você lê o livro de Apocalipse, e só um detalhe, a palavra Apocalipse quer dizer exatamente isso, revelação. E você escuta aqui sobre a volta de Jesus. Você crê que Jesus vai voltar? Que Jesus vai salvar e você vai morar eternamente com Jesus? Então veja, você consegue acreditar, mesmo tendo essas coisas ainda como coisas futuras, coisas que ainda acontecerão, que não estão acontecendo agora? Isso é fé, queridos, isso é praticar. Que nós venhamos ser como Natanael, que ao reconhecer a palavra de Deus, ao enxergar a palavra de Deus, venhamos ver que é verdade. E o Jesus que tem aqui na palavra de Deus, entender como mestre, como filho de Deus, como o criador de todas as coisas. Que essa seja a minha fé e a sua fé. Que venhamos perceber isso rapidamente. Que venhamos crescer em Cristo todos os dias e aumentar todos os dias a nossa fé. Vamos adiante? Olha só. Da dúvida à crença. Veja que também Tomé não era e não foi um caso perdido. Ele precisou ver para crer. Mas veja o que aconteceu. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E você, como líder, às vezes pode se deparar com pessoas como Tomé. E até mesmo você pode ser um Tomé, que precisa de evidências. Eu quero dizer o seguinte: mesmo você precisando de evidências, e mesmo a pessoa a quem você lidera precisando de evidências, você tem que ser um ajudador a essa pessoa. Você tem que fazer com que essa pessoa, ou você mesmo, se aproxime de Deus. O verdadeiro líder ajuda os incrédulos a se tornarem crentes. Conversa, mostra, demonstra e faz: olha, você tem que crescer na sua fé. De onde vem a fé? A fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vem do ler e reler a palavra de Deus. Então estude a palavra de Deus com essa pessoa. Faça com que ela todos os dias estude a palavra de Deus. Muitas pessoas reclamam às vezes que não tem fé. Mas aí eu pergunto, essa pessoa estuda a palavra de Deus todos os dias? Essa pessoa é um leitor diário da Bíblia? Ela manuseia a Bíblia ao ponto de conhecer os versículos, saber da vontade de Deus, saber de tudo que está escrito na palavra de Deus? Então você não deve, querido, discriminar uma pessoa porque ela está fraca na fé ou porque ela tem pouca fé. Na verdade, você tem que ser um ajudador. Eu tenho alunos, por exemplo, em outros cursos, que às vezes duvidam da veracidade de Deus, duvidam dos planos de Deus para a vida dela. E nem por isso eu vou deixar de apoiar essas pessoas. Eu vou olhar para essa pessoa com carinho, eu vou olhar para essa pessoa com amor e com jeitinho, com muito amor. Eu vou ajudá-la a que ela deixe de ser um incrédulo e se torne então um crente. Uma pessoa que acredita na vontade de Deus e que tem fé para acreditar mesmo não vendo. Tudo bem? Então o verdadeiro líder ajuda os incrédulos a se tornarem
pessoas cristãs a se tornarem crentes. Tá legal? Vamos adiante? Outro problema que o líder enfrenta são as críticas, queridos. Agora, não pense que você sendo líder, você sendo o pregador de uma igreja, você sendo um líder espiritual, você sendo o diretor de um grupo, não pense que você não vai ser criticado. Olha só esse texto. Para não ser criticado, não diga nada, não faça nada, ou melhor, não seja nada. Ninguém que lidere está imune às críticas. Toda vez que você for apresentar um assunto, toda vez que você for explanar a palavra de Deus, você pode e naturalmente você vai ser criticado por alguém. Até mesmo eu, estou aqui falando com vocês. Pode ser que alguém aí do outro lado já tenha feito alguma crítica ao meu respeito. A maneira com que eu conduzo as minhas aulas. Pode ser que tenha criticado até o computador, pode ser que tenha criticado a velocidade da internet, pode ser que tenha criticado que o som não está em harmonia com a fala, está atrasado. Pode ser que algumas críticas tenham surgido. Isso é normal, é natural. Agora, o problema não está na crítica. O problema é como está a tua reação a partir da crítica. Será que quando você é criticado, você pensa em abandonar a tua liderança? Abandonar a tua missão só porque você foi criticado? Será que você não resiste à pressão? Quando te submetem à pressão ou quando você é criticado, você fica triste e abandona a causa de Deus? Você fala, não quero mais brincar de ser líder cristão. E abandona e vai embora como uma criança? Ou será que você tem maturidade suficiente para continuar no caminho e saber lidar com a crítica e usar a crítica a seu favor, em seu benefício? Não espere receber somente elogios. Às vezes eu prego na igreja. E às vezes eu estou ali na porta da igreja, né, a gente cumprimenta as pessoas. A maioria das pessoas vem e cumprimenta a gente com um sorriso no rosto, agradece pela mensagem, né? Poucas são as vezes que alguém vem e critica. Mas existe alguns casos que às vezes a pessoa fala, você poderia ter falado isso, você poderia ter dito aquilo, você poderia ter lembrado desse verso, você falou muito rápido, você deveria ter pregado isso num culto que tem mais pessoas, hoje tinha pouca gente na igreja. Às vezes aparece alguma crítica. Agora, como você reage é que é a questão. Então, às vezes você deve pensar, puxa, será que o que ele falou vai fazer eu melhorar? Ou a partir disso eu vou deixar de fazer o meu trabalho? Então, quando você recebe uma crítica, use essa crítica em seu favor. Use essa crítica para melhorar. E pode ser, muitas vezes, até, que você precise melhorar em alguma coisa. E às vezes você usa essa crítica como uma dica. Entenda que é uma crítica construtiva. Uma crítica que vai melhorar o teu ministério, a tua liderança, tá bem? Então, não espere não ser criticado. Você vai ser criticado sim, tá? Estatisticamente falando, num grupo de pessoas, quando você vai falar para um grupo de pessoas, a estatística diz que mais ou menos 30% você não vai conseguir agradar. Você agrada 70%, mas 30% você não vai agradar. Não porque a mensagem é ruim, mas porque talvez a pessoa não goste do teu estilo de pregar, da tua forma de falar, talvez a pessoa não entenda, ou a pessoa fique desligada, ou a pessoa está com a cabeça em outro lugar, não queria estar ali, ou porque talvez a tua mensagem não foi boa naquele dia, naquela noite também. Mas a 30% mais ou menos, mesmo você fazendo o melhor dos sermões, mesmo você trazendo a melhor das mensagens, mesmo você planejando a melhor das reuniões, sempre vai ter um grupo que você não vai agradar. Numa exceção, numa raridade, às vezes você agrada todo mundo. Mas o que é normal, uns 30% você não agradar. E desses 30%, ainda existem um pequeno grupo que podem e vão fazer críticas ao seu trabalho. A minha recomendação é que você esteja preparado para a crítica. Saiba lidar com a crítica
e fazer com que o seu ministério, a sua liderança melhore a partir dessa crítica e não termine com essa crítica. Tá bem? Vamos adiante? Queria ler para vocês João, capítulo 7, do verso 19 ao verso 23. Veja, críticas a Jesus. Moisés não lhes deu, Jesus falando, olha só, Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? E aí responderam para Jesus, você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no dia de sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim porque eu tenho curado completamente um homem no sábado? Veja, o que estava acontecendo ali? Jesus fez uma cura no sábado. E os fariseus, as pessoas da época, começaram a acusar a Jesus. Olha, ele curou no sábado, ele está transgredindo a lei. E aí ele falou, puxa vida, por que dessa crítica? Se eu estou praticando o bem, e não há mal nenhum, queridos, praticar o bem no dia de sábado. Isso é plano de Deus para o dia de sábado. Mas os judeus entendiam o dia de sábado e praticavam o dia de sábado de uma maneira distorcida. Por quê? Porque os judeus criaram leis em cima das leis. As leis que eles criaram era para que conseguissem guardar as leis de Deus. O problema é que essas leis acabaram se tornando mais importantes que as leis de Deus. Então, quando alguém fazia algo que eles entendiam estar transgredindo a lei, eles vinham com a crítica. Mas Jesus, em momento algum, ao praticar a cura, estava transgredindo a lei, o quarto mandamento, a lei do sábado. O que Jesus estava fazendo era fazer o bem e algo perfeitamente lícito de se fazer no dia do sábado. Tanto é que, veja, os judeus, para não quebrarem outra lei, porque todo judeu, quando nascia, no 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. No 8º dia. Só que às vezes o que acontecia? O 8º dia caía no dia de sábado. Então, para não ir contra a lei dos patriarcas, contra a lei de Moisés, né? Eles então faziam a circuncisão mesmo caindo no dia de sábado. Então vejam, eles faziam outras coisas nos dias de sábado e estavam criticando Jesus por estar curando no dia de sábado. Então uma crítica de algo que eles praticavam, algo, vamos dizer assim, de maneira parecida. Então eles não queriam quebrar a lei de Moisés e faziam a circuncisão no dia de sábado. E estavam criticando Jesus por curar no dia de sábado. Jesus estava fazendo aquilo que era correto. E tenha certeza, Jesus não transgrediu a lei quando curou no dia de sábado. O que Jesus estava fazendo estava praticando a lei. Porque curar no dia de sábado e fazer o bem no dia de sábado é algo perfeitamente lícito, algo em harmonia com o quarto mandamento e com os 10 mandamentos. Agora, o que Jesus estava recebendo ali, que é o ponto aqui que eu quero chegar, críticas. Críticas. Você consegue entender que até Jesus, o Salvador, foi criticado? Até Jesus, levando o amor a todas as pessoas. E eu imagino, querido, que o tratamento que Jesus dava a todos era um tratamento de amor verdadeiro, um tratamento diferenciado. Eu acredito, meus queridos, que não existiu nesse mundo líder como Jesus. Não existiu pessoa, humanamente falando, até separando a sua divindade, humanamente falando, como Jesus aqui nessa terra. Agora veja, até mesmo Jesus foi criticado. Agora você estremece quando é criticado? Você desiste do teu plano quando é criticado? Ou você segue adiante? Vamos adiante. Veja esse outro verso de João 15, 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Tudo o que acontecia no ministério de Jesus, Jesus fazia de maneira correta. Agora eu pergunto a vocês, você vai encontrar diversos textos bíblicos onde pessoas criticavam Jesus, odiavam Jesus. Você acha que quando gritaram para crucificar Jesus, crucifica-o, eram palavras de amor?
Ou eram palavras de ódio por alguém que estava interferindo no plano deles, da maneira com que eles estavam acostumados a viver? Queridos, Jesus foi criticado, Jesus foi odiado, Jesus foi perseguido, Jesus foi açoitado e mais, Jesus foi crucificado. Você no seu ministério pode sim enfrentar dificuldades e críticas, mas quem dera você permanecesse firme como Jesus permaneceu, que foi até o fim. O objetivo de Jesus, a salvação da humanidade, e ele cumpriu. Tanto é que morreu pela humanidade e ressuscitou também por todos nós. Jesus cumpriu com seu objetivo. O teu objetivo é ser um líder cristão? O teu objetivo é levar a salvação a todas as pessoas? Então prossiga e não ligue para as críticas. Não dê bola para aquilo que falam de você, para aquilo que te acusam. Se você está fazendo o que é correto e se você está de acordo com a vontade de Deus, a minha recomendação para você é: prossiga, prossiga, vá adiante. E vamos adiante mais uma vez. Queria ler para vocês Atos dos Apóstolos 28, verso 22. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Veja, Paulo foi conversar com um grupo de judeus em Jerusalém. Paulo estava falando de Jesus. Só que as pessoas já foram conversar com Paulo com o pé atrás. E veja, se você olhar o texto, as pessoas ali não estavam encarando como uma verdadeira religião, com a vontade de Deus para a vida delas. Olha só, pois queremos saber de você, que era Saulo, que era um perseguidor de Cristo, e agora é Paulo, uma pessoa que leva o amor de Deus, que leva o amor de Cristo às pessoas. Eu quero saber que história é essa, que seitazinha é essa que você está pregando por aí. Você consegue entender? Paulo recebeu críticas por levar o amor de Deus às pessoas? Sim. Paulo recebeu críticas por pregar Jesus a todas as pessoas? Sim. Mas aí vem a pergunta: Paulo desistiu por ser criticado? Paulo desistiu por tudo que ele passou e por todas as aflições e sofrimentos que ele passou? Ele não desistiu. Paulo não desistiu de ser um líder cristão, mesmo em meio a críticas, mesmo em meio a dificuldades. Ele sempre continuou apresentando a verdade, apresentando a vontade de Cristo para todas as pessoas. É exatamente isso que Deus espera de você, que você continue no teu caminho, levando o amor de Deus a todas as pessoas. Agora, não estremeça com as críticas. Não se deixe levar pelas críticas. Se você pratica a verdade, meu querido irmão, meu querido líder, continue fazendo isso. Você está no caminho certo, no caminho de Deus. Vamos adiante? Olha o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 3 ao verso 4. Como lidar então com a crítica? Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Deu para entender? Se o ser humano te criticar, se as pessoas te acusarem, e você está fazendo o que é correto, deixe o julgamento de Deus ser aquilo que é decisão para a sua vida. Se importe somente com o julgamento de Deus. Deus sabe que você está fazendo o que é direito. É para Cristo que você deve olhar. Não é para o julgamento humano, não é pela opinião do ser humano. É lógico que às vezes nós podemos errar. E às vezes quando uma pessoa aponta o nosso erro, nós devemos procurar ver se nós não estamos errando mesmo. Aí que eu falei a questão da crítica construtiva, né? Então existem situações que nós achamos que estamos fazendo certo, mas estamos fazendo errado. Aí vem uma crítica. Bom, aí você analisa. Estou fazendo errado? Então realmente essa crítica funcionou. Então eu preciso modificar o meu jeito de agir. Não, eu estou fazendo certo. Ele está me criticando porque ele tem uma opinião diferente, ele tem uma outra verdade que não é verdade, que é uma mentira para a vida dele.
então eu não me preocupo com essa crítica. Eu me preocupo com a opinião de Deus, com a vontade de Deus. É a Deus que você tem que agradar, lembra? Não é ao ser humano. Vamos adiante? Como lidar com a crítica? Mais um verso aí de Gálatas, capítulo 2 e o verso 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Vamos entender esse texto. Paulo, mais uma vez, aqui está falando em Jerusalém. E veja, ele diz que foi para lá por uma revelação e ele expôs ali para as pessoas o evangelho que estava pregando para os gentios, para as pessoas então que não eram judeus, tá? Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes. Às vezes, para que você não seja criticado, em primeira mão, leve a palavra de Deus aos poucos. No caso Paulo aqui, ele procurou uma liderança influente, pessoas esclarecidas, pessoas que compreenderiam, pessoas tão estudiosas, vamos dizer assim, quanto ele, pessoas que fariam influência na sociedade e, ao entenderem a mensagem verdadeira, poderiam aceitar e transmitir essa mensagem a outras pessoas. O que Paulo fez aqui foi usar de uma estratégia. Quando você pode ser criticado por aquilo que você vai falar, por aquilo que você vai dizer, você também pode usar de estratégias. Por exemplo, você tem uma doutrina bíblica a apresentar a algumas pessoas que creem, talvez, em uma mentira. Não creem naquilo que é verdade. Se você for direto apresentar a doutrina a essas pessoas, você pode fazer com que essas pessoas se afastem de você. Por quê? Porque elas estão enraizadas na mentira. Elas acreditam que a mentira é verdade. Então, quando você de uma vez apresenta essa verdade bíblica para essa pessoa pode falar: ih, lá vem ele querendo me converter, mudar a minha religião, então eu não quero nem chegar, nem quero ouvir mais nada dele. As pessoas correm. Agora, com amor, você vai, vamos dizer assim, indo pelas beiradas, apresentando primeiro um texto, depois outro texto, apresentando a pessoas mais esclarecidas, deixando com que as pessoas percebam as verdades bíblicas e as próprias pessoas tirem as próprias conclusões, vai diminuir as críticas, vai diminuir o afastamento das pessoas e as pessoas vão compreender melhor a verdade bíblica que você quer apresentar e vão aceitar também. Em vez de ser um crítico da maneira com que você expõe a verdade, elas vão aceitar. Porque, queridos, pensa só, principalmente na época de Paulo, as pessoas que, pensa no grupo de judeus, mostrar para algumas pessoas que criam em Deus, que ali agora então tinha aparecido um Cristo, uma pessoa que nasceu no meio de pobres, uma pessoa que não tinha havido em majestade, em tronos de ouro, não foi ali um rei de Israel como queriam, uma pessoa que não estava cercada de dinheiro, de joias, de poder, e ainda morre numa cruz, numa morte destinada a criminosos. Você chegar agora para essas pessoas e dizer: olha, este é o Salvador, este é o Filho de Deus. Se você não souber falar com as pessoas, e se Paulo não tivesse tato para falar com as pessoas, ele poderia então fazer com que as pessoas nem quisessem saber da mensagem de Cristo. Mas Paulo teve, graças ao Espírito Santo de Deus, muita sabedoria a lidar com as pessoas, ao levar o amor de Cristo às pessoas. E Paulo então conseguiu trazer muitas pessoas para o lado de Jesus, apresentando a mensagem da maneira com que ele apresentava. Você, às vezes, é criticado pela maneira então que você apresenta a mensagem. Se você quiser enfiar a palavra de Deus goela abaixo em uma pessoa, pode ser que você não tenha bons resultados. Agora, se com amor, com carinho, etapa por etapa, você levar a palavra de Deus às pessoas, você vai ter bons resultados. Por exemplo, eu vou começar um estudo bíblico com alguém. Por onde eu começo? Começo pela Bíblia. Sim. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para uma pessoa que vai estudar a Bíblia é se ela acredita ser a Bíblia a palavra de Deus. Se ela não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus,
não adianta nem prosseguir com o estudo bíblico. Por quê? Porque todos os outros estudos bíblicos estão baseados no que diz a palavra de Deus. Agora, adianta eu querer começar com uma doutrina, por exemplo, eu quiser ensinar a pessoa sobre a segunda vinda de Cristo, por exemplo, ou ensinar sobre a pessoa sobre o batismo. Se eu não ensinei para ela que ela deve crer e aceitar a Bíblia como palavra de Deus, não adianta. Então, vamos imaginar, eu começo o estudo bíblico com a pessoa, e olha, hoje o tema é batismo, você tem que se batizar. Mas tem que batizar por quê? Ah, mas está escrito na Bíblia. Mas eu não acredito na Bíblia. Adiantou teu estudo? Não adiantou. Agora, se você estuda com a pessoa consegue enxergar que a palavra de Deus é verdadeira, quando você chegar no estudo bíblico e que fala sobre o batismo, a pessoa vai estar preparada para ouvir sobre o batismo e até para entregar a vida a Jesus e então se batizar. Então tenha didática, saiba ir aos poucos, saiba conduzir de maneira eficiente a sua liderança, então apresentar de maneira eficiente a palavra de Deus às pessoas. Lembrando, não tente colocar goela abaixo a palavra de Deus nas pessoas. Vá aos poucos e com amor, tá bem? Vamos adiante? Vejam só, por outro lado, devemos ouvir as críticas. Pode ser que nossos críticos estejam realmente falando a verdade e percebendo erros que nós não conseguimos enxergar. Quando a crítica é justa, precisamos corrigir nosso erro. Devemos orar para que Deus nos mostre o que é correto e o que devemos fazer. Queridos, pode ser que você esteja fazendo uma coisa errada. Vou dar um exemplo simples para vocês. Existe uma história muito conhecida, a história da águia. Eu mesmo, em alguns sermões, já contei essa história. A história diz o seguinte, que a águia, ela vive até os 70 anos. Mas quando ela tem 40 anos de idade, ela tem que fazer um processo de restauração, de reconstrução de vida. Então ela sobe no morro bem alto, ela vai lá, bate o bico no monte, quebra o bico. Depois espera o bico nascer. Depois que o bico nasce, ela arranca as unhas do pé e nascem novas unhas. E depois que as unhas nascem, ela arranca as penas velhas da asa e nascem novas penas. Um processo que dura 150 dias, mas dá à águia mais 30 anos de vida, porque ela tem ali bico novo, garras novas, penas novas, e ela consegue então caçar novamente e viver bem novamente. Talvez você já deve ter contado essa história e ouvido essa história. Mas se você for procurar em livros que falam de biologia, livros de ciência, você vai ver que essa história não é verdadeira. Isso foi uma história inventada, isso foi uma lenda. E às vezes nós pregamos essa história como verdade. Nós contamos essa história porque ouvimos e não procuramos a fonte para saber se essa história é verdadeira ou não. O problema às vezes está aí. Nós pregamos coisas que às vezes ouvimos, que às vezes escutamos de alguém e não fomos fundo estudar para saber se é verdade ou não. E alguém às vezes nos alerta, né? Faz uma crítica, fala assim, olha, o que você está falando, o que você está pregando não é verdade. Mas será? O que você deve fazer? Você deve orar, você deve pedir para que Deus lhe mostre. E através do estudo da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai encontrar a verdade. Porque aqui está toda a verdade. Aqui está a verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras são a verdade. Então, se alguma coisa não deu certo, se alguma coisa que você está falando está fora daquilo que é verdade, daquilo que é a palavra de Deus, vá à palavra de Deus, busque Deus em oração e procure saber o que é correto. E continue levando a verdade a todas as pessoas. Tá bem? Então, use a crítica construtiva para o seu benefício. E às vezes existem pessoas, principalmente existem pessoas que estão há muito tempo sobre a sua liderança, pessoas que são velhas na igreja, de grande experiência. E às vezes conseguem detectar, perceber erros, perceber falhas, porque são pessoas que estudam há muito tempo, pessoas que têm um conhecimento daquilo que é verdade da palavra de Deus e conseguem enxergar coisas que nós não enxergamos. Então devemos dar sim ouvidos a esse tipo de crítica, tá bem? Vamos adiante? Veja essa frase, o líder deve estar preparado até para as críticas que ainda estão por vir.
Então veja, você tem um projeto, você tem um plano, você tem um planejamento para o ano com a sua igreja, com a sua comunidade, com o grupo em que você lidera. Esteja já desde agora preparado para as críticas. Já tenha uma reação, já tenha, vamos dizer assim, um preparo para as críticas que irão vir. Agora, como que você vai responder às críticas? Com a verdade, com aquilo que é correto. Não é só para você, não é para você revidar com as pessoas. Se alguém critica você, você vai lá e critica ele. Não, não é isso. Esteja preparado. Se o teu plano é correto, se o teu planejamento é certo, se você tem o plano de levar o amor de Deus às pessoas e alguém te critica por isso, esteja já preparado para a crítica que vai vir. O líder verdadeiro deve estar preparado, mesmo para aquelas críticas que ainda vão acontecer. Então, desde hoje tem que ser o seu preparo para as críticas que nem aconteceram ainda. Espere que você vai ser criticado um dia, tá? Se ainda não foi, um dia você vai ser criticado. Esteja preparado para isso. Vamos adiante? Veja, se a sua oração fosse assim: Senhor Deus, Tu sentiste o ódio dos pecadores e os amaste. Ajuda-me a lembrar que podes me ajudar a amar os que me criticam. Você não deve tratar as pessoas que te criticam com raiva, com ódio, com descaso, desprezo, criticá-las mais ainda. Você deve tratar com amor. Jesus não tratava as pessoas com inconformidade com seus pecados. Jesus sempre tratou a todos com amor. Deus trata a todos com amor. E você, líder cristão, deve fazer a mesma coisa. Tratar a todos com amor. Tratar a todos com verdadeiro amor. Mesmo aqueles que me criticam? Sim. É justamente por esses que Deus quer que você ore, quer que você ame. Até mesmo os seus inimigos. Você deve amar e orar por eles todos os dias. Tá legal? Vamos adiante? O que acontece normalmente é que as críticas vêm de uma minoria, tá bem? Então, a grande maioria, ela vai dar apoio. Se você está fazendo o que é correto, a grande maioria vai te apoiar. Quem vai te criticar? A minoria. Sempre alguém, talvez, e por inúmeros motivos. Pode ser alguém que queira o teu lugar, pode ser alguém que tenha inveja de você, pode ser alguém que está de mal com a vida, com a autoestima baixa e quer dar um jeito de reclamar de tudo e de todos. Diversos são os motivos. Mas se alegre, porque isso é a minoria. Entenda que a maioria vai te apoiar, a maioria ela vai gostar daquilo que você está falando. Veja o que diz Marcos capítulo 12, o verso 37. E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus tinha críticos? Sim. Mas a grande multidão ouvia Jesus com alegria, ouvia Jesus com prazer. Vamos adiante? Queria ler para vocês agora Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 12. E a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Está vendo? Jesus está dizendo aqui que se você for criticado, bem-aventurado você é. Por quê? Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você vai ser criticado como líder? Vai. Tenha certeza disso. Agora, você tem noção do tamanho da tua recompensa? Você sabe o que te espera lá no céu? Você sabe o que Deus tem preparado para você por você permanecer fiel? E você, mesmo sendo insultado, perseguindo, sendo caluniado, permanecendo firme, você permanecendo nos caminhos de Deus e firme nos caminhos de Deus, você consegue enxergar o tamanho da recompensa que tem para você? Queridos, então permaneça firme. Não se deixe levar, não se deixe cair por insultos, por críticas, por perseguições. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa do nosso Deus que está em Apocalipse. Vamos adiante. Veja João capítulo 15, o verso 20. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecem à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Deu para entender? Jesus foi perseguido. Você é um discípulo de Cristo. Você é alguém que se parece com Jesus. Consequentemente, você vai ser perseguido. Por quê? Porque existe nesse mundo várias pessoas que não querem viver em conformidade com a vontade de Cristo. Querem viver de acordo com aquilo que lhes agrada. Agora, entenda, meu querido. Você está fazendo o trabalho de Cristo. E se você obedece à palavra de Deus, você vai encontrar muitos que também obedecerão essa palavra. Então não desista, porque muitos, através de você, vão encontrar a salvação. Então não desista do caminho da salvação. Não desista de ser um líder que leva salvação e esperança a todas as pessoas. Isso vai fazer com que muitas outras pessoas também se salvem. Pense nisso, você é um instrumento de Deus para a salvação de pessoas, tá bem? Vamos adiante. Olha só essa frase que também está na apostila de vocês. Perfeito houve apenas um líder, e mesmo assim, mesmo sendo perfeito, mesmo Cristo sendo, como eu disse já a vocês, o maior de todos os líderes, ele também foi criticado. Agora, você acha que você, que é um líder comum, um líder, um ser humano pecador, não vai receber crítica? Vai. Com certeza você vai ser criticado. Mas o problema, como eu já disse, não está na crítica. Está em como você lida, como você reage à crítica. Vamos adiante? Outra coisa também, com relação aos problemas que o líder enfrenta, é a questão de fazer tempestade em copo d'água. Às vezes o problema é pequenininho. Às vezes o líder está passando por um problema pequeno, mas aquele probleminha ele faz um problemão. Por exemplo, você lidera ali um jovem, e esse jovem, por uma infelicidade, por um descuido da vida, ele se meteu com coisas erradas. Ele começou a ir em lugares que não deveria ir. Resolva o problema ali de maneira calma, tranquila com aquele jovem. Mas existem líderes que fazem daquele problema um estardalhaço, né? Comunicam a igreja, fazem um barulho, visitam um monte de gente, acusam outros jovens, fazem uma revolução e uma acusação desnecessária na igreja, devido a uma situação que poderia ter sido resolvida de uma maneira mais tranquila. Então tenha sabedoria em resolver pequenos problemas. Quando o problema é pequeno, você não precisa aumentar a proporção desse problema. Você não precisa fazer com que esse problema se torne um problemão. Você tem que ter sabedoria e habilidade para lidar com esse problema, para eles não se tornarem problemas maiores do que são. Às vezes um probleminha, devido à tua má liderança, se torna um problemão, e algo que, em vez que poderia ser resolvido de uma maneira simples, acaba afastando também outras pessoas da igreja, porque você alimentou o problema em vez de tratar do problema com sabedoria e habilidade. Então pense, não faça tempestades em copo d'água. Vamos adiante? Olha só esse verso bíblico, em amparo a isso que nós estamos falando, de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao 5. A igreja tinha um problema. Olha só, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e de Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Tinha um problema. Devido à situação, não tinha quem servir a mesa. Agora pensa, os líderes, os 12, qual era a preocupação? Pregar o evangelho, falar as boas novas, levar as boas novas. Agora,
Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que os 12 então deixassem de pregar as boas novas, de cuidar do amor, negligenciando então o ministério para servir as mesas. Veja, aquele probleminha gerando um outro problema. Mas ainda bem que tiveram uma solução sábia, né? Não, então vamos eleger sete pessoas sábias, pessoas boas, de bom testemunho, cheia do Espírito e cheia de sabedoria. Eles cuidam disso. O problema foi resolvido, com sabedoria e com habilidade. Agora, poderia ter sido feito de outra maneira, né? Poderiam os dois ter falado, nossa, não tem quem serve a mesa. E agora? Nós vamos ter que abandonar o ministério para servir a mesa. Que problema, que dificuldade. Líder, enxergue soluções, não aumente os problemas, resolva os problemas. Vocês lembram de Moisés? Moisés tinha dificuldades. Por quê? Porque todas as pessoas vinham até Moisés para resolver os seus problemas. E o que o sogro de Moisés, Jetro, sugeriu a Moisés? Moisés, divide o serviço. Elege pessoas para julgar junto com você. Pessoas que vão julgar grupos menores e outras que julgam grupos menores ainda, que ajudam a você a dar as decisões, a aconselhar o povo. Divide o trabalho. E Moisés falou, puxa, vou fazer isso. E melhorou. Tirou aquele peso das costas de Moisés. Querido, procure soluções com habilidade e sabedoria. O problema está pequeno, não aumente o problema, não encontrando uma solução para o problema. Ache e encontre uma solução para o problema e minimize o problema, ou até de uma maneira inteligente e sábia, extingua o problema, faça com que o problema desapareça. Seja o problema então um caso resolvido, um caso solucionado. Tá bem? Vamos adiante? O líder prudente impede que os problemas pequenos se tornem grandes problemas. Você é um líder prudente? Você é um líder sábio, habilidoso? Então você impede que essas coisas aconteçam. Você impede que pequenos problemas se tornem grandes problemas. Meus queridos, espero ter ajudado a todos vocês nessa aula. Quero deixar aí agora com vocês o nosso e-mail, né? alunoead@fatec.com.br, se acaso você tiver alguma dúvida, aos cuidados aí do professor João Braz. E espero que você saiba lidar com os problemas, que você seja um líder que tenha como missão levar o amor de Deus, levar a salvação às pessoas. E mesmo sendo criticado, continue firme. E como dissemos agora no final, não faça tempestade em copos d'água. Não faça que um probleminha se torne um problemão. Enfrente os problemas com sabedoria. E você vai ver que a sua liderança vai ser uma bênção e você vai ser um instrumento abençoado nas mãos de Deus e vai contribuir com a salvação de muitas pessoas. Quero desejar a todos uma boa noite e que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém.